Hoje vamos falar sobre uma mentira chamada redesignação sexual. Esta mentira pertence à ideologia de gênero e ela está querendo ser imposta a nós pelos ideólogos que querem, em nome de sua ideologia, manipular crianças. Não é exagero o que eu estou falando. Imagine, as palavras que eu vou ler agora são de um médico psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da USP. Todo mundo duvida quando um menino que é do sexo masculino diz que é uma menina. Vou repetir essa frase, hein? Todo mundo duvida quando um menino que é do sexo masculino diz que é uma menina. Você diria, mas padre, claro que duvida, porque um menino do sexo masculino é um menino e não uma menina. Por que alguém deveria aceitar uma mentira? Vou repetir a frase do doutor. Todo mundo duvida quando um menino que é do sexo masculino diz que é uma menina. A frase foi dita pelo doutor Alexandre Sade, coordenador do Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual da Faculdade de Medicina da USP. Bem, aí você pergunta, eu devo estar ficando doido? Claro que todo mundo duvida, pois um menino que é do sexo masculino, palavra do Dr. Alexandre Sade, é um menino e não uma menina. Dizer que um menino é uma menina seria uma mentira. E ninguém é obrigado a aceitar uma mentira. Vamos fazer um reposicionamento aqui para melhorar a nossa qualidade da imagem. Um minutinho só. Isso. Nada de grave. Agora vai ficar bem melhor para quem está assistindo a nossa transmissão. Ora, nós fomos feitos para falar a verdade e o nosso intelecto foi feito para conhecer a verdade. Nenhum de nós tem a obrigação de aceitar uma mentira. Note-se que na frase não se diz que um menino não está inconformado por ser menino, que ele não aceita o seu próprio sexo. O que está dito é: um menino é uma menina, mesmo sendo do sexo masculino. Estamos diante da ideologia de gênero, segundo a qual o que determina ser homem ou ser mulher é simplesmente a percepção e a vontade do sujeito, ou seja, o gênero. O gênero é aquela percepção que você tem de ser homem ou de ser mulher, independentemente do mundo que o cerca, independentemente do seu sexo biológico. Você pode ter um corpo masculino e você pensar, eu sou uma mulher. Você pode ter um corpo feminino e pensar, eu sou um homem. E todo mundo deve dobrar-se à sua vontade de ser tratado como se fosse alguém do sexo oposto. É o império do subjetivo sobre a realidade, da mentira sobre a verdade. Esta é a ideologia de gênero. Contra tal ideologia, posiciona-se doutora Michelle Cretella, pediatra norte-americana do American College of Pediatricians, ACP. É uma associação de pediatras norte-americanos que defende as crianças e defende a família natural e combate a ideologia de gênero. Diz a doutora Cretella, a definição de delírio é uma crença falsa fixa. Portanto, se eu insisto persistente e consistentemente que eu sou Margaret Thatcher, ou insisto persistente e consistentemente que eu sou um gato, ou que eu sou um amputado, preso, aprisionado em um corpo normal, eu estou delirando. A médica, a doutora Cretella,
explica que há um distúrbio psicológico chamado transtorno de identidade da integridade corporal, TIIC, em que o indivíduo sadio se sente como se algum de seus membros estivesse amputado. Imagine-se, você tem um corpo íntegro, mas você acredita que não tem o braço direito, por exemplo. É um transtorno psicológico. Você tem o braço, você acha que não tem, você diz, eu sou um deficiente, um mutilado, que estou aprisionado contra a minha vontade em um corpo normal e sadio. Ora, prossegue a médica, se alguém quiser cortar uma perna ou um braço, é um doente mental. Mas, segundo a ideologia de gênero, se alguém disser que é um homem aprisionado em um corpo de mulher, ou vice-versa, e quiser cortar os seios ou os órgãos genitais sadios, tal desejo não pode ser visto como um transtorno psicológico, que de fato é, mas como algo a ser satisfeito mediante cirurgias de redesignação sexual. Tal indivíduo é chamado transgênero. Está com a mente correta em um corpo errado. Ora, diz doutora Cretella, isso é completamente anticientífico. Isso não é um diagnóstico. Seria cômica, se não fosse trágica, a pretensão de redesignar o sexo de alguém por meio de hormônios do outro sexo ou de uma cirurgia mutiladora. Doutora Cretella esclarece que, além das diferenças cromossomiais que nós conhecemos, cromossoma XX, mulher, XY, homem, há pelo menos 6.500 diferenças genéticas entre homens e mulheres. Não dá para igualar o que é naturalmente diferente. Homens e mulheres não podem ser tratados da mesma maneira. Cada órgão do corpo, explica a médica, é sexuado, geneticamente falando. O transgenerismo é uma construção social, e a palavra gênero, diz a médica, nada mais é que um termo da engenharia linguística e não deveria ter lugar na medicina. A medicina está deixando de ser uma ciência ou uma arte para ser uma ideologia. Infelizmente, é o que está acontecendo. Ora, essa manipulação tem sido feita há 8 anos pelo Instituto de Psiquiatria de São Paulo, pelo Instituto de Psiquiatria da USP, Universidade de São Paulo. Em quem? Em crianças com variação de gênero. Variação de gênero. Vou repetir. Crianças com variação de gênero. Diz doutor Sade, coordenador do ambulatório, a gente não faz experimento com crianças. A gente faz um projeto de pesquisa. Bem, é bom que o doutor Sade explique a diferença. A gente não faz experimento com crianças. A gente faz um projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa é feito quando você não tem ainda dados sólidos, você está experimentando. Um projeto de pesquisa é feito em base experimental. E, no caso, aqueles que estão sendo experimentados são as crianças. Você pode até admitir que elas são usadas para experiência com o consentimento de seus pais ou responsáveis? Pode. Mas você não pode dizer que não estão fazendo experimentos com crianças. Ao todo, 85 crianças e mais de 180 adolescentes são acompanhados pelo projeto. A resolução do CFM número 2265 de 2019, que trata do bloqueio hormonal em crianças pré-púberes, diz que ele será realizado, abre aspas, exclusivamente em caráter experimental.
Há, portanto, segundo a resolução do CFM, uma experimentação feita com crianças. Uma história impressionante é de uma menina, atualmente com 8 anos, que aos 2 anos de idade descobriu que era transgênero. Por quê? Porque repudiava tudo que era feminino. Gente, isso acontece em tantas e tantas crianças. Uma menina que não gosta de brincar de boneca, mas gosta de brincar de carrinho, de bola. 2 anos, gente. 2 anos. Uma criança que nessa etapa da vida mostra preferência por certas brincadeiras ou por certos hábitos que são preferidos por meninos ou por meninas, ela não está com isso dizendo absolutamente nada, além de que ela pode estar com uma confusão. Confusão que toda criança tem, excesso de imaginação. Aos 2 anos, a criança foi diagnosticada como transgênero. Meu Deus! O que a ideologia faz com crianças? Dos 4 para 5 anos, a menina começou a transição. O que é isso? Ela deixou de ser menina para ser menino? Começou a transição. Dos 4 para 5 anos. Gente, que idade tão tenra! E hoje esta criança tem um nome masculino. A recusa do público em admitir que a criança é um menino, que de fato não é considerada preconceito e intolerância. Repito, diagnosticaram que uma criança de 2 anos era transgênero e o veredito está dado. E não tem apelação. Agora decidiram fazer com que essa criança, que está com o corpo errado, com a mente correta, mas num corpo errado, iniciasse a transição para um corpo correto. Vamos corrigir. Desculpa, eu estou rindo, mas vezes está chorando. Vamos corrigir o que está de errado no corpo da criança que não está contente com o seu sexo. E esta correção vai começar quando? Não está dito aqui o que foi que eles fizeram dos 4 para 5 anos. Fizeram cirurgia mutiladora? Acredito que não, porque as cirurgias são feitas só a partir dos 21 anos. Deram hormônios para essa criança? Também acredito que não, porque os hormônios só podem ser dados a partir dos 16 anos. O que fizeram dos 4 para os 5 anos quando essa menina começou a transição? Não sei, não está explicado na matéria jornalística. Segundo o doutor Sadê, que é o coordenador desse Instituto de Psiquiatria, não há uma intervenção hormonal nem cirúrgica em crianças até a puberdade. Até a puberdade. Porém, em crianças pré-púberes, crianças que estão no limite de chegar à puberdade, crianças bem jovens, aliás, faz-se um bloqueio da puberdade. Vou repetir, bloqueio da puberdade, que impede as mudanças corporais próprias de cada sexo. Impede que o menino desenvolva voz grossa, pelos, que a menina desenvolva seios, impede as mudanças corporais próprias de cada sexo, a fim de ganhar tempo para uma certeza diagnóstica. A criança, de modo algum, ela é diagnosticada como alguém que está com um distúrbio mental leve, mas um distúrbio por não estar conformada com o seu próprio sexo, dizendo eu sou um menino, embora eu seja uma menina. Não. Você dá razão ao que a criança diz e não aquilo que a criança é. Você faz uma transição do feminino para o masculino, ou vice-versa,
E essa transição, num primeiro momento, eu não sei o que é. Pode ser de hábitos, de nome, de roupas. Num segundo momento, você bloqueia a puberdade. Você bloqueia a puberdade com hormônios. Você injeta hormônios nas crianças para que elas não sejam capazes de entrar na idade púbere. Então, em tese, você está prolongando a infância por mais tempo, mas isso é uma agressão. Isso é uma violência. Você impedir que um processo natural, como é a puberdade, aconteça. E para que esta agressão? Para que esta violência? Para curar a criança? Não. Para satisfazer o seu desejo subjetivo de não conformidade com o próprio sexo. E a isto eles chamam de ciência. A isso eles chamam de tratamento. A isso eles chamam de redesignação sexual. O que, na verdade, é uma mentira. Aos 16 anos, diz o Dr. Sade, entra-se com o hormônio específico relacionado com a identidade de gênero. Atenção! Aos 16 anos, a criança teve, portanto, a sua puberdade bloqueada, 12, 13, 14, 15. Aos 16 anos, a criança que não sofreu puberdade por causa de uma dose maciça de hormônios que bloqueou a sua puberdade, recebe agora o hormônio cruzado, hormonioterapia cruzada. O hormônio específico relacionado com a sua identidade de gênero, diz o Dr. Sade. Se é menina, um hormônio feminino. Se é menino, um hormônio masculino. A frase não está bem construída. Na frase acima, se é menina, quer dizer se é um menino que acha que é uma menina. Se é menino, quer dizer se é uma menina que acha que é um menino. Em outras palavras, aplica-se o hormônio do sexo oposto para falsear a aparência do próprio sexo. Uma menina que pensa que é menino vai tomar testosterona para desenvolver barbas, voz grossa, massa muscular, para simular o sexo masculino. É só uma simulação, porque você não está fazendo nenhuma mudança substancial. É impossível, é metafisicamente impossível mudar o sexo de alguém. Se a criança, por alguma disfunção, estava confusa, 2 anos de idade, confusão, isso é muito comum, e geralmente é por causa do próprio ambiente familiar, por ela se sentir rejeitada por ser menina ou por ser menino, de acordo com o comportamento dos pais ou dos irmãos. Isso é tão comum de acontecer e exige tratamento psicológico, não psiquiátrico, com drogas, com cirurgias, com hormônios. Que absurdo! Se a criança, por alguma disfunção, estava confusa, o bloqueio da puberdade aumenta o período de confusão, que poderia ser solucionada na adolescência. Na adolescência, quando os caracteres próprios de cada sexo começam a aparecer com mais evidência, a criança entende: não, de fato, eu sou uma menina, eu estava na dúvida, agora eu descobri que eu sou. O menino, que era uma criança, descobre: não, de fato, eu sou um menino. Eu tinha uma confusão infantil, agora já foi resolvido. Quando você bloqueia a puberdade, você está postergando indefinidamente a solução do problema. E você predispõe a criança a aceitar que ela tem um corpo sexualmente errado e que precisa de uma correção. Aos 16 anos, ela aceita a aplicação do hormônio do sexo oposto. Chama-se hormonioterapia cruzada. Doutora Michele Cretella adverte que a combinação de bloqueadores da puberdade, de um lado, hormônios do sexo oposto, do outro,
esterilizará permanentemente a maioria dessas crianças, se não todas, e também as colocará em risco de doenças cardíacas, diabetes e vários tipos de câncer. Gente, você não brinca com hormônios. Se você dá hormônios do sexo oposto para uma criança não, para um adolescente, você vai impedir que os seus órgãos reprodutores funcionem normalmente. Se a criança estava com alguma confusão mental, agora, além da confusão mental, virá o dano físico. Quem de vocês acha que tem vocação para ser estéril? Nenhum de nós tem, nem os celibatários. Os celibatários têm a vocação da paternidade ou maternidade espiritual, mas nenhum de nós pode estar aqui infrutíferamente, pois os que brincam com as crianças e adolescentes usando bloqueadores da puberdade e hormonioterapia vão esterilizar aqueles pacientes que estão sendo experimentados. Todos, ou pelo menos a maioria, vai ficar esterilizada. Além de colocar em risco de doenças cardíacas, diabetes e vários tipos de câncer. Tudo isso por quê, padre? Tudo isso para satisfazer aquela impressão que a criança teve de que ela é do outro sexo, de que ela não pertence ao sexo biológico dela. Em vez de consertar a mente dela que está confusa, você diz, a sua mente está certa, é sagrado o que você pensa, ninguém pode mudar. Isso é uma ideologia, não é ciência. E o seu corpo é que está errado. Vamos agora corrigir seu corpo para ele ficar igual à sua mente. Desculpa, gente. Mas se não fosse tão tenebroso, se não fosse tão danoso, eu começaria a rir agora. Parece uma comédia. Mas é uma comédia de muito mau gosto. É uma comédia trágica pelos danos que causam nas crianças, nos adolescentes e naqueles que depois completaram esse processo de redesignação sexual. Aos 21 anos, segundo a portaria do Conselho Federal de Medicina número 2803 de 2013, o paciente com a puberdade bloqueada, hormônios sexuais cruzados, pode finalmente ser submetido a uma cirurgia para imitar o sexo oposto. Imitar, não para trocar de sexo, porque sexo não se troca. Você tem cromossomas XX ou XY em todos os núcleos de todas as células do seu organismo. Você consegue, com uma cirurgia, retirar todos esses cromossomas e substituir por outros? Impossível. O que se faz com uma cirurgia é uma imitação grotesca, de mau gosto. Mas é esta imitação que os ideólogos de gênero têm a propor como solução para o problema. Aliás, eu poderia dizer que essas cirurgias de redesignação sexual são uma solução em busca de um problema. Elas existem, elas precisam procurar o seu público-alvo, e assim procura-se alguém que não esteja satisfeito com o seu próprio sexo, porque nós que fazemos essas cirurgias vamos considerar o seu problema não como psicológico, mas como cirúrgico, e vamos fazer com que a sua vontade sobreponha a sua natureza. Na verdade, nada mais é do que o que aconteceu com o pecado original. O homem é uma criatura. A serpente disse, se você comer desse fruto proibido, você será como Deus. Você poderá definir o que é o bem e o que é o mal. Você é homem? Não. Agora você, como Deus, diz para si mesmo, eu sou uma mulher. Você é uma mulher? Agora você para si mesma diz, como se fosse Deus, eu sou homem.
você define o que você é e você não está satisfeito com aquilo com o qual você foi criado, com os dados da sua situação criatural. O seu pecado é semelhante também ao de Lúcifer, que, embora fosse um anjo, quis ser Deus. Miguel, lutando contra Lúcifer, disse: quem como Deus? E venceu Satanás com as armas da humildade. A oferta da redesignação sexual para os insatisfeitos com o próprio sexo nada mais é do que uma oferta atualizada daquilo que a serpente fez com a nossa mãe Eva. Sereis como deuses. Como essa cirurgia que é feita aos 21 anos, 21 anos segundo a portaria do CFM, mas nada impede que depois o CFM vá reduzir ainda mais essa idade, claro. As meninas podem submeter-se a uma mastectomia dupla. Mastectomia é remoção dos seios. Mastectomia dupla é remoção de ambos os seios. Para quê? Para virar homem? As meninas não viram homens quando retiram os seios, mas elas se tornam parecidas com homens. E isso é chamado de tratamento. Os meninos podem ser castrados, à semelhança dos antigos eunucos. Mas, enquanto os eunucos eram considerados homens, embora mutilados, os que sofreram cirurgia de redesignação sexual devem ser considerados e chamados mulheres. Chamá-los de homens seria uma intolerância, apelidada com o nome de transfobia. Como no conto de Andersen, ninguém pode dizer que não vê a roupa nova do imperador. Vou repetir para você entender o absurdo. Uma pessoa que você reconhece pelo seu genótipo, que ela é uma mulher, ela resolve dizer: eu sou homem. Como? Eu sou. Mas a senhora é uma mulher? Não, eu sou homem. E você tem que se adaptar à minha identidade de gênero. Como assim? Você tem que me tratar com um pronome masculino. Mas a senhora é uma mulher? Não, mas eu quero ser tratada com um pronome masculino. Você tem que dar para mim um banheiro masculino para eu usar? Você tem que me dar roupas masculinas? Você tem que permitir que eu jogue nos times masculinos, nas competições? Por quê? Porque, apesar de todas as evidências, eu digo que eu sou homem. E os outros vão ter que me tratar assim, como homem? Que é isso, meu Jesus? Os outros vão ser obrigados a mentir? Exatamente. A respeitar a mentira como se fosse verdade e a curvar-se à mentira. A identidade de gênero começa por aí, com a pessoa afirmando uma coisa que ela não é, o contrário do que ela é. E todo mundo tem que se curvar. Como disse o Dr. Sade aqui no início desta nossa transmissão, se um menino... Perdão, todo mundo duvida quando um menino que é do sexo masculino diz que é uma menina. Para o Dr. Sade, isso é um problema que ele tem que resolver. Ele, como médico, tem que resolver esse problema que não está no mundo, que não está no menino, está no mundo. O mundo duvida quando o menino que é do sexo masculino diz que é uma menina. O mundo está errado. O menino está certo ao dizer que ele é uma menina. E para que o mundo aceite ele como uma menina, Dr. Sade e a sua equipe propõem mudar a aparência dele para parecer o que ele não é, uma menina. Se alguém me dissesse que isso é um espetáculo de circo, poderíamos até aplaudir, mas se fosse apenas uma brincadeira. Mas isso não é uma brincadeira. As crianças que sofrem experimentação com bloqueio da puberdade, hormonioterapia cruzada e depois cirurgias,
Não estão brincando para divertir os espectadores de circo. Elas estão sendo manipuladas. Esta é a verdade. Manipuladas por uma ideologia. Vamos adiante, gente. O assunto é muito penoso, né? A gente se sente mal de ir adiante, mas é necessário. Segundo o Dr. Sade, o objetivo de tais terapias, ou seja, de mutilar a criança depois de chegar à adolescência e até a idade adulta, o objetivo dessas terapias é aliviar o sofrimento daqueles que têm um corpo biológico não conforme a sua identidade de gênero. Na opinião, portanto, do Dr. Sade, ou você entra para fazer a criança ficar com a puberdade bloqueada, depois a hormonoterapia cruzada e depois a cirurgia mutiladora, ou aquela criança que disse, eu sou menina em vez de ser um menino, ou vice-versa, eu sou um menino em vez de ser uma menina, ela vai sofrer horrores. Ela vai ser repudiada pelos outros, ela vai ser maltratada, ela vai entrar em depressão, ela vai tentar tendência ao suicídio e até mesmo ela vai se suicidar porque ninguém compreende a ela. É exatamente o contrário do que se está dizendo. Exatamente. O suicídio, e suicídio em grandíssima quantidade, ocorre em quem já se submeteu a essas cirurgias de redesignação sexual. E para isso eu vou ler uma nota do American College of Pediatricians, da Sociedade Americana de Pediatras, sobre as consequências de tais cirurgias de redesignação sexual a longo prazo. Pesquisas sugerem que os adultos transgêneros inicialmente expressam uma sensação de alívio e satisfação após o uso de hormônios e cirurgia de redesignação sexual. Isso é óbvio, né? Foi feita à minha vontade. Agora eu estou aliviado. Finalmente eu, como um outro Deus, determinei o meu próprio sexo. A longo prazo, porém, a cirurgia de redesignação sexual não resulta em um nível de saúde equivalente ao da população em geral. O estudo fala, inclusive, de uma queda na qualidade de saúde. Mas o mais importante não é isso. Um estudo de acompanhamento de 30 anos de pacientes transgêneros pós-operatórios da Suécia. A Suécia é um país em que estas cirurgias de redesignação sexual já acontecem há muitos anos, portanto, ela tem material suficiente para nos dar informações sobre as consequências dela. Descobriu que 30 anos depois da cirurgia, a taxa de suicídio entre adultos transgêneros pós-operatórios era quase 20 vezes maior do que a da população em geral. Vou repetir. A população de pessoas que fez cirurgias de redesignação sexual. 30 anos depois, a taxa de suicídio entre tal população é quase 20 vezes maior do que a taxa de suicídio da população em geral. Suicídio é o extremo. É o extremo. Mas quantos não chegam ao suicídio, mas vivem em um conflito, vivem aflitos, vivem sem saber o que fazer, com a tentação de desespero? Esse estudo, é bom que vocês saibam de onde ele foi tirado, né? É da Transsexual Long-Term Follow-up of Transsexual Persons Undergoing Sex Harassment. É uma publicação de 2011, né? De uma revista, deixa eu ver o nome dela aqui, Departamento de Neurociência Clínica da Divisão de Psiquiatria
do Instituto Karolinska de Estocolmo, na Suécia, tá? Isso aí é uma pesquisa que você pode depois verificar com o nome dela, parece que é PLOS ONE, PLOS ONE, 2011. Vocês podem verificar, porque tudo isso que eu estou fazendo está publicado na página Provida, mas é um estudo que existe, não é inventado, e não foi feito por alguém que está com a intenção de difundir, de prestigiar as cirurgias. Aquele país é um país que é um dos primeiros, ou talvez o primeiro, a aceitar que se fizesse tais cirurgias. Se fosse coisa boa, ele diria, olha, isso aqui é uma coisa boa, o mundo está melhor. Os transgêneros com essas cirurgias estão felizes da vida. Mas não, eles estão se matando, estão se suicidando. Gente, você imaginou? Você faz uma cirurgia para tentar mudar o seu corpo, mas você não consegue mudar. Você faz uma imitação. Você que estava com um problema mental, inconformado com o seu próprio sexo, agora tem um problema também físico, porque o seu corpo não é aquilo que você queria que fosse. Você acrescentou um problema a mais. Aí vem a tentação do desespero. Helios Grécia, o autor do manual de bioética, que se tornou clássico, eu estudei nele. Helios Grécia explica que a intervenção sobre o físico não adequa ao sexo aquele desejado. Antes, introduz uma nova distonia no físico entre os elementos cromossômicos gonádicos e os órgãos exteriores. Se você faz uma intervenção nas gônadas, ou seja, nos testículos, nos ovários, e também nos caracteres sexuais secundários, como sejam os seios, os pelos, se você faz uma intervenção aqui no pomo de Adão, para fazer com que o pescoço fique mais afilado, como são as mulheres, se você faz qualquer dessas coisas, você não está mudando seus cromossomas. Você está aumentando a distonia entre aquilo que está nas suas células e aquilo que está no seu corpo. A distonia aumenta, não é corrigida. E essa distonia frequentemente conduz ao suicídio, diz o Monsenhor Helios Grécia. Também não se pode aplicar aqui o princípio da totalidade, aquele princípio que autoriza a extração de um órgão doente, como um apêndice infectado, em benefício de todo o organismo. Se o apêndice está mal, doente e ameaçando o todo, você retira a parte que está doente em benefício do todo, para salvar o organismo inteiro, certo? Mas isso não se aplica nessas cirurgias, porque neste caso se interfere na parte fisicamente não doente, mas sadia, porque, diz o Monsenhor Helios Grécia, o organismo sexual do transexual é fisicamente íntegro. Na época dele não se falava transgênero, falava-se transexual. O organismo sexual do transexual é fisicamente íntegro. Você está destruindo, mutilando algo que está sadio, e isso não faz com que você aplique aí o princípio da totalidade. O princípio da totalidade autoriza você a mexer em algo que está patológico, algo que está doentio e ameaçando a integridade do organismo. Conclusão, gente. O homem é uma criatura. Ele é concebido com um determinado sexo, nasce em determinada família, de um determinado país, com uma vocação e uma missão próprias neste mundo. Aceitar aquilo que se é. Eu sou homem, eu sou mulher. Aceitar a verdade é conhecer a verdade, que conduz à liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Rejeitar aquilo que se é. Rejeitar o próprio sexo, por exemplo, é optar pela mentira, que conduz à morte. O pai da mentira é também o homicida desde o princípio. João 8,44.
Não é por simples coincidência que esses tratamentos hormonais e cirúrgicos que exaltam a mentira acabam resultando em morte, ou seja, suicídio. Os defensores da ideologia de gênero sempre vão arranjar um jeito de justificar aquele suicídio. Dirão, eles morreram, eles se suicidaram, não porque eles estavam insatisfeitos com a cirurgia, mas porque, olha só, o povo, por preconceito, os rejeitou. O povo, por transfobia, tratou-os tão mal que eles acabaram se suicidando. Quem quer defender uma ideologia tem sempre uma escapatória para rejeitar o óbvio. Mas quem está com os olhos atentos à verdade sabe, tudo isso nada mais é do que uma manipulação em benefício apenas da mentira, em detrimento da verdade e em detrimento da vida. Bem, teríamos muito mais a falar sobre esse assunto, porque as coisas são muito graves. Não convém falar agora, nesse curto espaço dessa nossa transmissão,